todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. E dando continuidade aos trabalhos de palestras virtuais do Centro Espírita Apóstolos do Bem, em Indaiatuba, São Paulo, hoje faremos uma breve reflexão a respeito da parábola dos talentos. Primeiramente, então, convido a todos para que, unidos em pensamento, em sentimentos, possamos agradecer a Deus Pai por mais esta oportunidade de estarmos reunidos, aprendendo e tentando colocar em prática aquilo que já temos conhecimento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Com certeza, todos nós já lemos, já ouvimos a parábola dos talentos narrada por Jesus. E quando falamos em talentos, devemos entender habilidades, capacidade, aptidão, dons, e também é a moeda da antiguidade grega e romana. E a parábola assim nos fala. Um homem, tendo de fazer uma longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo as suas capacidades, e aí partiu imediatamente. Aquele que recebeu 5 talentos, negociou com o dinheiro e ganhou outros 5. O que recebera 2 também negociou e ganhou outros 2. E aquele que recebera apenas 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Passado longo tempo, o senhor retorna de sua viagem e chamou os seus servos para prestarem contas. O que recebera 5 talentos, disse: aqui estão, além desses, mais 5 que lucrei. O Senhor lhe respondeu: servo bom e fiel, já que foste fiel nas pequenas coisas, dar-te-ei a responsabilidade das grandes. O que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, aqui estão, e além desses, mais 2 outros que ganhei. Aí o Senhor lhe disse: servidor bom e fiel, foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Em seguida, veio o que recebera apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, tive medo de ti, escondi o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. O Senhor lhe falou: servo mau e preguiçoso, deverias investir o teu talento para que ele pudesse multiplicar. Tirem-lhe o talento que está com ele e o entregue ao que tem 10 talentos. Esse servidor inútil será lançado nas trevas, onde haverá prantos e ranger de dentes. Aí vem a reflexão. O que esta parábola vem nos ensinar? Quem é esse Senhor que chama seus servidores e sai para uma longa viagem? Esse Senhor é Deus, nosso Pai. Quem são os servos, servidores? Somos todos nós, toda a humanidade. Então, os talentos devemos entender como bens, como recursos que Deus nos dá para que sejam empregados em benefício próprio e do seu semelhante. São as capacidades, são as habilidades, a nossa inteligência, que
que nós temos e que podemos e devemos usá-las no trabalho do bem. Mas esse trabalho não diz respeito apenas só aos talentos materiais, como também espirituais. Tem um dito popular que fala assim: cada um dá o que tem. Mas a gente pode completar dizendo assim: se quiser. Por exemplo, alguém que tenha uma habilidade em confecção de bolo, de doce, poderia estar auxiliando no sustento da sua família e simplesmente não faz, só reclama que a vida é difícil, que não tem recursos. E aonde fica o talento que tem? Também na parte espiritual, ninguém está impedido de dar uma atenção, uma palavra àquela pessoa desesperada, perdida e por aí vai. Esse tempo que o Senhor faz a viagem, depois retorna, esse tempo concedido é a existência terrena a cada encarnação. As oportunidades que nem sempre são aproveitadas, porque, como sabemos, querendo ou não, sofremos as consequências. Entra aí a lei de causa e efeito. Aí poderíamos perguntar assim: mas por que a distribuição dos talentos é feita em quantidades diferentes? Por quê? Um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. Porque cada um de nós se encontra num grau evolutivo. A justiça divina não é injusta, não se engana. Porque a distribuição dos talentos baseia-se na capacidade de cada um de nós. E essas capacidades são adquiridas através das sucessivas encarnações e de acordo com cada um usa o seu livre-arbítrio. Deus, nosso Pai, não impõe, não obriga, Ele nos dá, nos oferece e a escolha é nossa. Podemos ainda analisar aqueles que recebem 5 talentos, são espíritos mais evoluídos, mais experientes, que reencarnam com a finalidade de grandes missões junto da humanidade. Podemos aqui destacar a Irmã Teresa de Calcutá, Gandhi, Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros. Aqueles que recebem 2 talentos, podemos entender que são aqueles destinados às tarefas familiares, que necessitam do convívio familiar para reajuste e aprenderem uns com os outros. Os que recebem apenas 1 talento, aqui tem a grande responsabilidade de estar aprendendo, de progredir espiritualmente, de adquirir virtudes através da reforma íntima. Necessitam, acima de tudo, do aprimoramento moral. E as palavras do Evangelho nos alertam: a cada um será dado segundo suas obras. Os servos que multiplicam os talentos, podemos entender que são as pessoas que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem tudo aquilo que possuem, seja bens materiais, a cultura, o poder, a saúde, sabem usar os dons que receberam. Mas aquele servo que falhou, que deixou seu talento improdutivo enterrado, nós podemos entender que são aquelas pessoas que nada fazem, perdem as oportunidades de aprender e de progredir. Nós já ouvimos até várias vezes assim: quantas pessoas passam pela vida sem viver a vida? Então são as pessoas
que nada fazem, se acomodam, ou ainda, como diz um ditado popular, deixa como está para ver como é que fica e não tomam nenhuma atitude. Podemos ainda aqui mencionar várias situações. Aqui nos fala, quantos ainda que não conseguem entender ou aceitar uma enfermidade com paciência e resignação? Quantos pais que não compreendem que seus filhos, às vezes tão rebeldes, eles necessitam de mais carinho, de mais atenção, de um diálogo e não apenas receber presentes e mais presentes materiais. Outras pessoas acham-se inúteis, incansáveis, acabam dando lugar ao pessimismo, ao desânimo, diante das dificuldades. Não são capazes nem de tentar enfrentar a realidade. Não se esforçam para tornarem-se melhores. Nada acrescentam, só lamentam e aos poucos se contaminam. Em decorrência do quê? Da preguiça, da falta de vontade, do comodismo, da intolerância, da negligência, da ociosidade. Por quê? Entendemos aqui, Jesus disse ao servidor inútil que ele seria lançado às trevas, onde haveria o choro e ranger de dentes. O que nós entendemos desse trecho? Que são aquelas pessoas que continuam naquela vida e nada fazem para melhorar. Mas a misericórdia de Deus Pai é tão grande, infinita, que não desampara, porque eles permanecerão, entre aspas, nesse sofrimento, até que decida se modificar, até que decida aceitar um auxílio, uma ajuda. Aí vem a pergunta para nós. E nós, como é que nos posicionamos? De que maneira vivemos? Que tipo de servidor nós somos? Então, se fizermos uma análise sobre o ser humano, nós constatamos que o homem continua sendo uma incógnita, ou melhor, um verdadeiro mistério da natureza. Pois ele é intelectualmente superior às outras espécies. Na história da humanidade, tornou-se capaz de criar civilizações, dominando a palavra, inventando, descobrindo, desenvolvendo a tecnologia, criando obras de arte, a música expressando sentimentos, emoções, erguendo edificações monumentais que ultrapassam os séculos. Mas, por outro lado, o contraste é tão marcante, porque o homem é também responsável por atos de barbárie, de terror. É o único ser da natureza que mata sem motivo, que guerreia para saciar o orgulho, para adquirir maiores posses e domínios. Quantos acontecimentos trágicos, recentes, violentos, vidas dissipadas, que são marcas chocantes e desprezíveis da maldade humana. Então é necessário que o homem desperte para a vida, sendo capaz de atos de amor fraterno, de respeito, de solidariedade, salvando civilizações das trevas e da escuridão da ignorância. Mas nada mudará se cada um de nós não fizer a sua parte, tendo consciência de que o mundo só poderá ser melhor com a contribuição de todos. Mas aí a gente poderia perguntar, mas de que maneira? E a resposta, fazendo o que for possível.
usando os seus talentos, seus recursos disponíveis, não só através, como dissemos, da caridade material, mas principalmente da caridade moral, onde quer que estejamos. Quantas pessoas que necessitam apenas de um olhar, de um gesto de atenção, de uma palavra consoladora, de uma orientação cristã, esclarecimentos a respeito do equilíbrio, da fraternidade, da harmonia e por aí vai. Emmanuel, pela psicografia de Chico, fala: melhorar para progredir é a chave da evolução. Separei aqui para nós ainda uma lenda indiana, talvez vocês já a conheçam, chamada O Pote Rachado, de autor desconhecido, e vem assim nos contar. Um carregador de água levava 2 potes pendurados, um em cada ponta de uma vara, que era carregada, atravessada em seu pescoço. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito. O que era perfeito chegava cheio até o fim da longa jornada entre o poço e a casa de seu senhor. E o pote rachado chegava sempre com a água pela metade. E assim foi por 2 anos, diariamente. E o pote perfeito sentia-se orgulhoso de suas realizações, enquanto o rachado sentia-se envergonhado, miserável, por ser capaz de realizar apenas metade de sua tarefa. Certo dia, à beira do poço, o pote rachado, lamentando por sua falha, disse ao carregador: "Ah, estou com vergonha, quero lhe pedir desculpas." "Por quê?" perguntou o homem. Aí o pote rachado começou a falar: "Nesses 2 anos eu fui incapaz de cumprir a minha tarefa e carreguei apenas metade da carga, porque essa rachadura fez com que a água vazasse por todo o caminho até a casa do Senhor, e por causa disso o seu trabalho é dobrado e o salário não é completo." Mas o homem se compadeceu e disse: "Quando retornarmos para a casa do meu Senhor, eu quero que você preste atenção no caminho." À medida que ele subiu a montanha, o pote rachado notou muitas flores ao lado do caminho, e isso lhe deu até um certo ânimo. Ao final da caminhada, o carregador virou-se para ele e disse: "Você notou as flores que nasceram no caminho? Pois elas brotaram justamente do seu lado. Apesar, entre aspas, do seu defeito, pensei em usá-lo para o bem. Lancei sementes de flores ao longo do caminho. E a cada dia, enquanto voltávamos para casa, você, sem perceber, tratava de regá-las. Essas lindas flores não existiriam se não fosse por você." Não se esqueça de que cada um de nós tem as suas imperfeições, mas isso não impede o esforço, a perseverança de ser útil, pois cada um pode contribuir com o seu talento, porque nas leis divinas nada se perde e tem o seu valor. E a respeito dessa lenda, desse texto, né, tão assim simbólico, mas quanto vem nos ensinar? Primeiro, apesar das nossas más tendências, das nossas imperfeições, nós sempre poderemos fazer algo de bom, não sendo pessimista e não se achando incapaz, inútil para realizar alguma coisa. Outras vezes, aquilo que nós julgamos ser errado
também poderá ter o seu valor, poderá ser encarado de uma outra maneira. Diz um ditado: as pedras não produzem só asperezas, pois também podem ajudar nas grandes construções. Também permanecer só lamentando, achando-se a última das criaturas, nada vai resolver, e assim estará perdendo o precioso tempo e desperdiçando o talento que possui. Então sempre é tempo de mudanças, de aprender. Quantos suspiram pelas tarefas de amor e ao mesmo tempo geram discórdia e nada fazem. Então não basta acreditar na força do bem se nada realizarmos. Mais um exemplo aqui nos fala: de nada adianta um projeto maravilhoso de um edifício se a sua construção não for realizada, isto é, não sair do papel. E nós já paramos para refletir sobre tudo isso? Então aqui vem o questionamento: será que em nossa vida temos feito bom uso dos talentos, dos dons que recebemos de Deus? O que fazemos com os talentos preciosos que repousam em nossos corações, em nossas mãos, em nosso caminho? De que maneira estamos empregando o nosso tempo, nossas capacidades e possibilidades de servir? Será que aproveitamos os nossos talentos no convívio familiar, no campo profissional, social e na assistência aos menos favorecidos? Deus, nosso Pai, espera que cada um de nós saiba multiplicar os seus talentos no trabalho do bem, porque o homem é servidor pelo trabalho que faz na obra do Criador. Mas a resposta de todas essas indagações cabe a cada um de nós. E lembrando mais uma vez as palavras do Evangelho: muito será pedido a quem muito foi dado. E finalizando, eu separei uma pequena mensagem deste livro, A Flama Espírita, Espíritos Diversos, de Carlos Lacerda. E aqui nos fala: pelas imperfeições que ainda possas trazer contigo, não digas que não podes auxiliar a quem sofre. Mesmo que te sintas titubeante em teus passos, procura estender as mãos aos que se demoram na retaguarda da vida, auxiliando-os a seguir em frente. Porque esteja cativo, o pássaro não deixa de cantar. Porque dilacerada, a árvore não cessa de produzir. Porque tenha sido poluída no nascedouro, a fonte não para de correr, descedentando a gleba. Não te centralizes em teus problemas. Outros se encontram em lutas maiores que as tuas, e muitos se mostram felizes, apesar dos espinhos cravados no peito. Enfrenta com amor, humildade, os obstáculos e haverás de superá-los com dignidade. Foge à lamentação improdutiva, porque você pode entregar as tuas mãos ao cultivo do bem, multiplicando os talentos recebidos da divina providência. Então, queridos companheiros, esta era a nossa mensagem, e agora convido a todos para que juntos, unidos em pensamentos, sentimentos, vamos agradecendo a Deus Pai
pelo dom da vida, pelos inúmeros talentos, sim, que todos nós recebemos e que saibamos usá-los da melhor forma possível. E assim, agradecidos, nós relembramos mais uma vez a oração que o Mestre Jesus nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças